A gente começou a gravação do professor Mário e eu vou fazer host agora. Prontinho. Certo. Então, pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui. Certo. Bom, tá todo mundo enxergando a sétimo ano, resumo das atividades? Vocês estão enxergando bem? Sim. Legal. Então, vamos lá. Bom, pessoal, é mais ou menos parecido com o que a gente fez na outra vez, só que agora bem mais completo, né? Tinha feito já uma revisão bem rápida com vocês na última vez, e agora eu coloquei as imagens, organizei melhor isso aí. Então agora a gente vai passar com um pouco mais de calma, tá? Bom, vamos lá. Características dos seres vivos, né? Todo ser vivo, ele tem uma composição e uma organização similar. Então, por exemplo, os átomos que é composto um ser vivo, então carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, então enxofre. Esses átomos estão presentes em todos os seres vivos, certo? São substâncias, partículas que todos os seres vivos vão ter. E a organização aí depende do ser vivo, mas todos têm célula, todos vão ter célula. Então, aí o que vai variar? A quantidade das células. Então, tem ser vivo que é feito de uma célula só, é uma bactéria, um protozoário, tem algumas algas que são unicelulares, né, uma célula só, tem alguns fungos que são unicelulares. Então, o que varia aí da organização é a quantidade de células, né? Alguns têm muitas células. Nosso corpo, por exemplo, tem bilhões de células, né? A gente tem níveis de organização bem mais complexos que uma bactéria. Bom, metabolismo. O que é isso? Aí eu quero perguntar para vocês. Vocês já ouviram essa palavra em algum lugar, tenho certeza. E o que será que é metabolismo? Alguém gostaria de tentar? Sara, João, Emily? Metabolismo Carol. é quando a gente queima as reservas de gordura do corpo. Ah, legal. Isso tem tudo a ver com metabolismo, tem tudo a ver, João. Então, o que você falou é uma das funções, uma das coisas que acontecem no metabolismo. Alguém quer tentar também adicionar alguma coisa? O que o João falou está certo. Então, o João falou queimar as gorduras, por exemplo, do corpo. Tá certo. Isso tem a ver com metabolismo. Alguém quer tentar? Que libera Para. energia, professor? Isso, perfeito. Liberar energia tem tudo a ver com metabolismo. Sim. Mais alguém? Gabriel, Álvaro, Emily? Não. Se vocês quiserem, é só abrir o áudio e participar, viu, galera? Pode me interromper e falar, professor, só chamar eu paro. Galera, continuando então. Então, metabolismo, gente, é o conjunto dessas reações químicas, né? Então, se alguém puder fechar o áudio, por favor. Eu acho que... Aí, obrigado. É o conjunto dessas reações químicas que acontecem no corpo, né? Então, quando o corpo constrói um tecido, constrói músculo, por exemplo, né? Isso é metabolismo. Quando o corpo destrói, né? Que nem o João falou, quando quebra a gordura, né? Quando ele destrói tecido para fazer energia, que nem a Sara falou. Então, isso é metabolismo. Então, essas reações químicas de construção, de destruição de tecido, fazer energia, tudo isso tem a ver com metabolismo. O Guilherme está entrando. Certo, já autorizei aqui. Só deixa eu ver se testar. Guilherme, está ouvindo a gente? Está vendo a tela bem? Bom dia, Guilherme. Derek, está ouvindo bem? Tá vendo a tela bem?
Olha lá, o Guilherme abriu o vídeo. Guilherme, tá ouvindo bem aí? Ele disse no chat que sim. Ah, certo. Guilherme Então, falou sim pelo chat. vou continuar então, galera. Então, ó, de novo, hein, galera? Características gerais de seres vivos, a composição, né, os átomos, as moléculas, né, essas pequenos tijolinhos do nosso corpo, essas partículas, né, a organização, se é feito de uma célula, mais células, né, quantas células, metabolismo, essas reações químicas, né, de construir, destruir tecidos, fazer energia, né, ciclo vital, qual é o ciclo vital da nossa espécie? O que acontece com todo ser humano? Um ciclo que todo mundo vai percorrer esse caminho durante a vida. Nasce, vive e morre, né? Eu acho. É, João, né, que falou? Sim. João, é isso aí. Então, é o nascimento, desenvolvimento, crescimento, né? É, reprodução, envelhecimento, né? E morte. Então, é um ciclo que todo ser vivo passa por essa situação. Só a questão da reprodução, né? Que aí nós somos seres de livre-arbítrio, então a gente pode escolher nos reproduzir ou não, né? Então, a gente pode escolher ter filhos ou não. Mas o resto, nascer, crescer e a morte, isso aí a gente não pode escolher. Então, ciclo vital foi. E evolução? Gente, evolução, a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando vocês ouvem essa palavra, evolução, evoluir, o que vem na cabeça? Tem algum sinônimo para essa palavra? Ah, professor, E Pode falar. evolução, Evoluir seria acho que melhorar, só que o ser humano não tá melhorando muito melhorar não. uma coisa que era antes, né? Entendi, professor, Derek. eu penso assim, ó, quando uma evolução é se você era ruim nessa coisa e você evoluiu, ficou melhor. Eu penso assim. Ah, entendi. Então, ó, vocês três, ó, o Guilherme, o Derek e a Sara falaram em melhorar, né? Entrou mais alguém aqui. Professor, Quem que é o Jussê? deve ser o João. Tá usando o do pai, É, né? É o que avisou o que ia João, usar o do pai? Juscelino. Não, eu que falei que tava usando do meu pai, mas Eu acho que Ele tá é. usando o da mãe, eu acho. Isso, é o João Marcos. Ele tá Ah, usando o da mãe legal. dele. Se for Juscelina, é ele. Tá conectando então. Então, continuando, galera, ó. Mais alguém quer falar algum sinônimo, uma palavra parecida que você entende como evolução? Três alunos falaram que é melhorar, né? Melhorar. aprender Hã? com os erros. Aprender. Aprender com os erros? O Mário, Sim, de certa forma. o Oi, Suí. Gabriel falou no chat que para ele evolução é aprimorar até ser melhor. Aprimorar até ser melhor. Legal. Gente, é, é que assim, existe uma pequena confusão quando a gente fala de evoluir, por exemplo. Se, se alguém fala para você, ó, você tem que evoluir em tal coisa, tal, às vezes é no sentido de melhorar mesmo. Mas quando a gente está falando das espécies, né, uma espécie, então seres vivos, a evolução quer dizer mudança. Se Então, adaptar ao ambiente. ao contrário, o É? ambiente selecionar o mais adaptado. Nossa, Então, porque, por exemplo, a gente pode se adaptar ao ambiente aquático e viver debaixo d'água? depende. Não, por Porque a gente exemplo, consegue ficar um tempo debaixo d'água. certo, mas assim, a gente conseguiria viver como um peixe? Não.
Eu acho Então, que assim, teria uns milhão de anos aí de adaptação, né? então, não é uma escolha nossa, né? É, vamos inventar aqui uma hipótese possível, uma suposição. Vamos supor que um dia nasça um ser humano com brânquia. Teve uma mutação genética e nasceu com brânquia. Aí, esse ser humano, ele já nasceria com essa característica adaptativa ao ambiente aquático, entendeu? Mas, inclusive, quando a gente é embrião, quando a gente está lá no... Quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe, né? Chega até a abrir o buraquinho a fenda da brânquia, para começar a desenvolver a brânquia, só que não desenvolve. Engraçado isso, né? Quando a gente é embriãozinho lá na barriga da mãe, chega a abrir o buraquinho para desenvolver a brânquia, mas a gente não tem a genética para esse desenvolvimento. Então, galera, pode falar. Às vezes é porque na barriga da mãe é cheio de água, né? Alguma coisa assim. A gente Então, está é uma lá. hipótese. Mas nosso DNA não tem essa informação para desenvolver a brânquia. Então, vou voltar lá naquela questão da evolução. Então, a evolução das espécies aí são mudanças. E qual que é o mecanismo que faz essas mudanças, que permite essas mudanças? É o ambiente, certo? Então, o ambiente, ele seleciona quem está adaptado. Se ficar super frio o planeta, começar uma glaciação, quem tem mais chance de sobreviver? Uma pessoa que tem um pouco mais de gordura no corpo ou uma pessoa muito magra? Com mais gordura no corpo. Por quê? Porque aí ela tem mais gordura para queimar e poder esquentar. Certo, uma Fica reserva de mais- energia, né? Uma reserva de energia, caso falte alimento, por questão de, Que nem não lembro, camelo com água? Que nem o camelo? reserva de água. Olha, Uhum. não seria uma reserva de água, né? Mas seria, por exemplo, um cobertor natural, vamos dizer assim, né? Porque a gordura no nosso corpo, ela impede, ela é um isolante, ela impede o calor sair. Então, duas coisas aí que vocês falaram, né? Uma coisa que vocês falaram e uma coisa que eu complementei. Então, sim, seria uma reserva de energia e também uma forma de isolar o seu corpo do ar frio, por exemplo. Não é só uma hipótese que eu levantei aqui, né? Então, evoluir é quando o ambiente seleciona quem está apto, certo? Cuidado com essa inversão aí de se adaptar. O ser vivo, ele nasce com as características que podem ser adaptativas ou não, né? A nossa espécie tem uma grande vantagem, né? Que como nós somos pensadores, né? Seres com raciocínio, a gente consegue até driblar um pouco a seleção natural, né? Então, por exemplo, mesmo que nossos corpos não sejam tão fortes, a gente desenvolve vacina. Mesmo que nossos corpos não tenham um sistema de defesa tão bom, a gente desenvolve remédios. Então a gente dribla um pouco a natureza, né? A força a seleção natural. Então, imagine se ninguém se vacinasse, né? Quando nasceu, ninguém se vacinasse. Muitas pessoas não estariam aqui, né? Se nós aqui se a gente não tivesse vacinado. Então, para fechar esse slide, evolução e mudança, certo? E o ambiente seleciona quem está adaptado, ok? Então, célula, a unidade da vida, né? Aqui uma célula de bactéria, né? Na sua Professor, esquerda. Pode falar. e quando a gente está doente, o que acontece com essas células? Olha, muita coisa pode acontecer quando a gente está doente com as células, porque a gente tem bilhões dessas células no corpo, né? Então, por exemplo, se a doença for um agente infeccioso, uma bactéria, um vírus, um protozoário, a célula pode até romper, né? Pode ser destruída essa célula. Depende aí da doença, né? Então, vai depender muito da doença. Então, tem doenças que a célula até consegue ficar viva, mas ela não consegue fazer as funções dela direito. Então, depende de cada doença. Cada doença vai impactar as células e o corpo de uma maneira. Então, aqui, ó, de novo, uma célula bacteriana, essa que é verde, com esses filamentos aqui, esse flagelo,
Então, uma bactéria bem mais simples, né? Peraí, o Derek está entrando de novo. Uma célula bem mais simples, não tem núcleo, ó. O DNA está esparramado. E essa célula aqui é uma célula animal bem mais complexa, com núcleo, o DNA está aqui, várias organelas, cada organela com a sua função, certo? Então, basicamente, todo ser vivo, ele é feito de célula, certo? Mesmo se for um ser vivo muito simples, como a bactéria, ou nós, que somos feitos de bilhões de células, mas todo ser vivo tem célula. Vou continuar aqui. Bom, nível de organização. Então, a gente falou lá, né, no comecinho da composição, ó, os átomos. Então, os átomos formam moléculas, as moléculas formam organos ou organelas, né, que são essas partezinhas que ficam dentro da célula aqui. As organelas juntas formam uma célula, células juntas formam tecidos, tecidos juntos formam órgãos, órgãos juntos formam um sistema, sistemas juntos formam um organismo, organismos da mesma espécie formam uma população, várias populações de espécies diferentes formam uma comunidade e várias comunidades formam um ecossistema. Então, por exemplo, aqui, ó, deve ser o cerrado, parece um cerrado aqui com um lobo-guará aqui, né? O lobo-guará da nota de R$200 agora. Então, Ô, professor, pode falar. a nota de R$200 é mó feia, parece um cachorro borrado, todo molhado. Eu vi alguns comentários do pessoal mesmo, falando desse A do lobo-guará cachorro meio... caramelo ia ser melhor se eles colocassem. Já viu? Cachorro caramelo? Eles fizeram uma votação lá pra colocar nota. Só que aí É. eles não deixaram colocar. Ah, Depois você entendi. pesquisa. Vou ver sim. Então, gente, ó, do micro, né, do átomo, que é o micro, para o macro, que é o ecossistema inteiro, né? Tipo por exemplo, o Cerrado ali no meio do Brasil, né? Brasil Central. Então, todos os níveis, né, do micro ao macro, certo? Então, todos nós temos átomos, moléculas, organelas, células, tecido, órgão, sistema e organismo. E nós juntos, né, nós, seres humanos, formamos a população humana. Nós, com os outros seres vivos, com as árvores, com outros animais, a gente forma uma comunidade. E as comunidades juntas, né, todas elas formam um ecossistema, né? De um local, né? De um local. Olha essa imagem aqui, galera. Então, isso aqui é uma pirâmide de biomassa. O que é isso? Então, basicamente, 8 toneladas de alfafa. Alfafa é um parente do feijão, tá, gente? É uma leguminosa. É um parente da soja, do feijão, da lentilha, da ervilha. 8 toneladas de alfafa alimentam 1 tonelada de bezerros por um ano. E 1 tonelada de bezerros alimentam um adolescente de 47 quilos por um ano. Olha esse textinho aqui, ó. Então, ele calculou, esse ecologista, né, esse pesquisador, ele calculou esses valores aqui, né? Bom, então, 8 toneladas de um alimento vegetal alimenta 1 tonelada de animal e alimenta quase 50 quilos de um ser humano. Vocês notaram que perde muito aqui, né? Perde muito. Vamos entender por quê. Por que 8 toneladas de alfafa não alimentam 8 toneladas de bezerros? Pessoas... Eles comem demais? Então, lembra que vocês falaram de metabolismo? Vocês falaram de queimar gordura, vocês falaram de... O que era? Queimar gordura. Tinha alguém que tinha dado outro exemplo? Soltar energia? Isso, liberar energia. Liberar Ainda bem. energia. Muito bom. Então, ó, olha essa imagem. Por exemplo, as plantas, elas tiram energia da luz, né? E pegam alguns nutrientes do solo, pega gás carbônico do ar, e eles são considerados os produtores. Eles fazem o próprio alimento e fazem muitas calorias, né? Muita energia. Só que a partir do momento, ó, e perde um pouco de energia também. A partir do momento que chega nos animais aqui, ó, lembra?
muitos animais precisam manter o corpo quente. E para você se manter quente, você gasta muita energia. Então, aí, ó, o animal herbívoro aqui, por exemplo, ele perde muita energia na forma de calor. E eu aqui, um predador, ó, tipo, parece uma onça aqui, né? Perde muita energia na forma de calor. Então, é por isso, ó, que essa pirâmide é assim, certo? Então, precisa de muito vegetal para alimentar uma massa 8 vezes menor de um herbívoro, que seria o bezerro, e para alimentar 50 quilos de um ser humano. Então, há uma perda de energia aqui muito grande nessa cadeia alimentar aqui, né? Bom, vamos lá. E a fotossíntese? Como é que ela funciona? Bom, deixa eu voltar a imagem. Alguém lembra aí como é que é a fotossíntese? Antes de eu mostrar a imagem E lá? Diga lá, o que a planta faz? fotossíntese, a planta pega a energia do sol, pega o gás carbônico, libera o gás carbônico como oxigênio e produz sua própria e produz a glicose a partir das coisas. Exatamente. Então, o gás carbônico, o carbono do gás carbônico, ele vai compor a glicose, certo? Então, a planta está fazendo o próprio alimento, né? Tá fazendo esse açúcar aí, né? Bom, vamos continuar. É isso mesmo. Então, energia luminosa, a árvore usa, qualquer planta, né, vai usar o gás carbônico para fazer a glicose, libera oxigênio, retira a água, né, e sais minerais aqui do solo e tal. Continuando. Olha essa tabela. Aqui, ó, uma comparação da eficiência energética de diferentes alimentos, ou seja, as calorias produzidas e as calorias usadas pelo ser vivo. Então, o quanto ele produz e o quanto ele usa. Então, quem tiver mais que 100%, então, por exemplo, aqui ó, as plantas, elas têm mais que 100%, ó, 250, 415, eles produzem mais do que eles usam. Então, produz mais caloria do que queima, né? Vamos dizer assim. Agora, olha aqui, ó, os animais. Ó. O camarão, salmão, atum, porco, a carne, o boi, né? A galinha, eles consomem muito mais do que eles produzem. Então, eles precisam estar sempre se alimentando, né? Consome caloria por quê? Por causa do metabolismo, né? Por causa das reações químicas do metabolismo. Se manter quente, construir tecido, destruir tecido e por aí vai. Certo? Então, essas reações químicas aí gastam muita energia. Bom, e aí, ó, essa pesquisadora, essa Ellen Howard, ela é de uma... Professor, Pode perguntar. quando a gente está doente, a gente libera mais energia ou a gente pega mais energia? Quando a gente está doente, a gente vai ter um consumo de energia maior, porque seu sistema de defesa, ele vai precisar, as células vão se multiplicar, né? Então, os leucócitos, né, os glóbulos brancos, eles vão se multiplicar, eles vão precisar de mais energia. Então, quem está doente acaba precisando de mais energia. Então a gente gasta mais energia? É isso? Gasta mais energia doente, certo? Porque o seu sistema de defesa, ele vai se multiplicar. Ele vai ter que ficar mais ativo, seu sistema de defesa, certo? Uhum. E a Então, gente gasta mais calorias também? deve gastar mais caloria, né? Porque para manter essas células, né? Para manter essas células do sistema de defesa funcionando. Vamos acelerar aqui que a gente tem 10 minutos, hein? Então, essa Ellen Howard, ela é uma pesquisadora, ó, cientista social ambiental da Universidade de Harvard. É uma universidade bem famosa lá nos Estados Unidos. E muito bem conceituada, muito de boa qualidade. Então, o que ela fez? Ela calculou isso aqui. Ó. Ela fez uma pesquisa que é substituindo feijões por bife como uma contribuição dos Estados Unidos para a mudança, para as metas da mudança climática. É só uma hipótese, entendeu? Ela levantou uma hipótese. É óbvio que isso não vai acontecer lá, né? Mas ela calculou assim, ó, se
todos os norte-americanos, todos os estadunidenses, substituírem feijões, bife por feijões, né? O que ia acontecer, né? Como que ia... Olha lá, os resultados demonstram que a substituição de um alimento por outro, nesse caso da carne pelo feijão, poderia alcançar cerca de 46 a 74% de reduções dos gases do efeito estufa. Então, esses gases que aquecem o planeta, né? Então, ó, reduziria entre 46 e 74%. Necessários para atingir a meta lá que eles têm no país deles. Por sua vez, essa mudança liberaria 42% das terras cultiváveis, terras para plantar. Então, basicamente, se você fizer uma substituição de um vegetal, da carne pelo vegetal, você diminui os gases estufa e libera a terra para plantio. Se você libera a terra para plantio, você vai ter mais terra, né? E quando mais terra, mais alimento, a tendência é do preço do alimento cair. Se você tem mais terra para plantar e mais alimento sendo produzido, tendência é o preço cair. Agora, o que acontece, por exemplo, quando um alimento está faltando? Está faltando tomate no mercado. Aí quando chega o tomate, que preço que vai estar? 3 vezes mais. O dobro, o mais triplo, caro? às vezes, né? Vai estar mais caro, porque muita gente querendo comprar, né? E fala, João. Uhum. Eu ia falar que também, como que fala? Que quando libera mais terra cultivável, né? Acho que também abaixa mais ainda, né, os gases do efeito estufa. Que Porque aí aí consome mais. E aí, ou não? porque vai abaixar, porque, por exemplo, se você não precisa de tanta terra também para plantar, vai liberar essa terra. Então, vamos supor, se crescer uma floresta ali, essa floresta vai sugar gás carbônico do ar, vai sequestrar gás carbônico do ar. Então, ou não vai precisar desmatar mais floresta para abrir área de cultivo, né? Então, isso aqui é só uma hipótese, né, que ela levantou, essa cientista. Então, se as pessoas substituíssem a carne por feijão, ia diminuir muito os gases de efeito estufa e ia liberar muita terra de plantio, porque muita terra fica ocupada para plantio, para que vira ração, né, para os animais, e área de pastagem, né? Então, o ar atmosférico, a maior parte do ar atmosférico que a gente está respirando aqui, né, 78% é de nitrogênio, né, que é o N2, e 21% de oxigênio, que é o O2, certo? Então, a maior parte do ar aqui nosso é nitrogênio. E o oxigênio é o segundo gás que mais tem. Os outros gases, ó, eles não dão nem... juntos eles ficam em 1%, certo? Então, nitrogênio e oxigênio são os gases que mais tem no ar aqui que a gente está respirando. As camadas da atmosfera, né? Então, troposfera, que é essa mais baixa, onde a gente... onde, por exemplo, até 12 quilômetros, né? A estratosfera, onde fica a camada de ozônio, né? Para que serve o ozônio mesmo? Essa camada de ozônio? Para deixar parte do calor na Terra e Manter a liberar uma temperatura do parte também. planeta. Olha, pode ter relação com a temperatura do planeta, mas tem uma outra função super importante do ozônio lá em cima. Na hora que os raios vêm, esse ozônio ele ajuda a gente com o quê? Pra Ter respirar? menos raios daquelas coisas? Isso, ele filtra os Os raios raios. solares. Isso. Filtra os raios, especialmente os raios ultravioleta, que são os raios que podem ser prejudiciais para a nossa pele, né? Eles podem causar Causar mutação e câncer até de pele, né? futuramente, se tomar muito sol sem protetor solar, aquele sol do meio-dia, né? Se ficar 10 anos, 20 anos tomando um sol desse, pode desenvolver, sim, problemas de pele, aí, até um câncer de pele. Então, o ozônio ele é importante para filtrar esses raios, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deve se proteger, né? Então, usar protetor, ou usar uma camisa de manga longa, boné, né? Então, é isso que a gente pode fazer. Até quando a gente vai sair na cidade, tem que usar protetor? Olha, depende do tempo de exposição, né, Sara? Então, Não, se assim, você... de calor. Agora.
Então, por exemplo, se você vai ficar só 5 minutinhos, 10 minutinhos que você vai sair na cidade, mas vai bater um sol, mas é pouca coisa. Aí é até bom, um pouquinho de sol por dia, né? Uns 10, 20 minutinhos de tomar sol é bom, porque a gente até produz uma vitamina que ajuda a gente a absorver o cálcio do alimento. É a vitamina D, né? Mas muito sol é perigoso. Então, a partir do momento que você fica muito tempo no sol, é protetor, camisa de manga comprida, boné. Um pouco de sol é bom, muito sol, problema. Então, a próxima camada aqui é mesosfera, a termosfera, né, que é onde está, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, né, onde estão os astronautas, e a exosfera, onde estão aqueles satélites, né, satélites de comunicação. Aí. Então, o planeta está esquentando. Os dados da NASA, ó, peguei esse gráfico da NASA, o planeta está esquentando. Desde 1880, quando eles começaram a medir, até 2019, que é quando eu peguei esse gráfico, já subiu aqui, ó. Então, começar no menos 0,1 até 1. Então, subiu 1 grau, 1 grau, 1,1 grau, nesses 120, 130, 140 anos, né? 140 anos. Então, 1 grau em 140 anos, mais ou menos. Aí alguém poderia falar assim, nossa, mas só 1 grau? Mas lembra que a água, por exemplo, está na forma de gelo. 0 graus está gelo. Se ficar 1 grau, o que acontece? Um lugar que está tudo congelado. Derrete. Derrete. Vai derreter tudo. Então, às vezes, 1 grau faz muita diferença para o planeta, certo? Para a média do planeta. Ô, professor, Pode falar. tem uma série que eu assisti que é Mundo Mistério, que fala sobre isso daí também, sobre o aquecimento global, tudo, sabe? Como que ele afeta. É bem Mundo legal. Mistério? É É. canal do YouTube? Não, é Netflix. Ah, entendi. Ah, legal. Vou procurar. Mundo Mistério. Certo. Então aqui, ó, análise da NASA e da NOAA. NOAA é um instituto lá dos Estados Unidos que vê essa parte de atmosfera. Revelam o segundo ano mais quente, que é 2019. Então, o segundo ano mais quente desde 1880 foi o ano passado, certo? Aqui em vermelho, regiões que ficaram muito mais quentes que a média, né? Em laranja e amarelo fraquinho, um pouquinho mais quente que a média. E algumas poucas regiões do planeta ficaram um pouco mais frias que a média. Mas, ó, de um modo geral, o planeta está mais quente que a média. Olha o Polo Norte, em 1984 e em 2016. No mesmo mês, ou seja, mesma estação do ano lá. Olha a diferença, quantidade de gelo em 84 e quantidade de gelo 4 anos atrás. Ou seja, o Polo Norte derreteu bastante, né? Bastante. O planeta está esquentando, é evidente, isso é notável, né? Isso aqui é por imagem de satélite, isso aqui. Eles fizeram uma composição por imagem de satélite. Essa imagem não é de satélite, mas eles fizeram uma composição da quantidade de gelo. E aqui a figurinha, o pinguim lá, pinguim só tem no Polo Sul, né, gente? E ele falando pro Papai Noel que é aqui mesmo que ele vai receber a geladeira, porque o gelo dele está acabando. Deixa eu só... Gente, eu vou pedir um favorzão para vocês. Vai acabar o tempo e eu vou pedir